Bom dia, irmãos. Abra a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, e acompanhe a leitura que farei a partir do versículo 24 até o versículo 30. Daniel, capítulo 3, versículos 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Meus irmãos, nós chegamos agora ao nosso sermão no capítulo 3 de Daniel. E no primeiro sermão nós vimos que Deus levara o seu povo cativo para a Babilônia. Foi Deus quem dera ao seu povo ao cativeiro, por seu poder, por seu decreto. No segundo sermão, nós vimos que, mesmo estando cativos, havia um remanescente fiel da parte do povo de Deus naquele lugar, que não se curvou diante das exigências do império. Depois, no terceiro sermão, nós vimos que irmãos, que Daniel é o instrumento de Deus para a revelação do sonho de Nabucodonosor. Mas agora nós chegamos a um fato que precisamos observar, que Daniel não é apresentado neste capítulo. E é muito difícil de entender o que aconteceu com Daniel, porque ele não está neste capítulo. Mas, deixando isso de lado por um momento, consideremos aquilo que Deus nos tem revelado na sua palavra, que é 3 jovens que fazem parte deste remanescente fiel, que em nenhum momento curvaram-se diante das exigências do rei e agora de uma tentação, ou seja, de uma imposição do rei Nabucodonosor. O nosso texto que vamos analisar hoje é todo o capítulo 3. E ele pode ser dividido de 4 maneiras. Ou seja, nós temos neste texto 4 cenários. E eu mostro para os irmãos já no início do sermão. O primeiro cenário está nos versículos 1 a 7. O rei aqui, ele requer adoração, e todos os povos sobre a sua tutela prestam-lhe essa adoração. E isso é provado durante o texto, e eu mostrarei para os irmãos no decorrer da exposição. A segunda parte, ou o segundo cenário que nós temos neste texto, está entre os versículos 8 e 12. O remanescente fiel não atende a esse pedido do rei
e por isso sofre acusação. O terceiro cenário, irmãos, está entre os versículos 13 até o 23. O rei tenta intimidar o remanescente fiel, mas a fidelidade deles a Deus vai até as últimas consequências. E a quarta e última parte, ou quarto cenário, último, fala sobre a intervenção divina e o reconhecimento do rei. Foi o que nós acabamos de ler aqui neste momento. O tema deste sermão, meus irmãos, é a essência da fidelidade a Deus. Nós sabemos que esses jovens foram até as últimas consequências. E nós precisamos entender, e a mensagem central deste texto é por que eles foram até as últimas consequências. Ou seja, porque eles estavam dispostos a morrer pela verdade de Deus. Por que eles estavam dispostos a entregar a sua vida, a serem queimados vivos, para honrar a Deus e não quebrarem o mandamento do Senhor. Dito isto, meus irmãos, nós temos nesta primeira passagem a descrição de um dia festivo. Nós temos aqui o retrato de uma cena de inauguração, de um ato solene, onde Nabucodonosor convoca todos os seus oficiais, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província. Ele emitiu um mandato para que todos viessem para esse dia especial, porque algo muito especial para eles na Babilônia iria acontecer. O que Nabucodonosor fez? Ele mandou construir uma estátua de ouro. E a equivalência desta estátua para hoje seria mais ou menos uma estátua de 30 metros de altura e mais ou menos 2 metros de largura. Ela era fina e comprida. E isto é característico das estátuas, dos objetos babilônicos. Nós não sabemos se Nabucodonosor estava sendo influenciado pelo sonho que ele acabara de ter, na sequência do livro, e Daniel tinha sido usado por Deus para trazer a revelação sobre aquele sonho e a sua interpretação. Porque no sonho que ele teve, ele era a cabeça de ouro. Eu sei que os irmãos estão lembrados. É possível que isso esteja correlacionado, porque Nabucodonosor, uma vez que não seja um homem da aliança, ou seja, não é um homem inspirado por Deus, não é um homem com diretrizes divinas para a sua vida e para o seu reino, ele pode muito bem ter confundido aquilo que tinha visto e entendido que ele, de fato, deveria fazer uma imagem. Nós sabemos que ele fez esta imagem de ouro e agora ele convoca todo o império, todos os seus oficiais, para a cerimônia de inauguração desta estátua de ouro. Algumas coisas interessantes estão envolvidas neste momento, e nós podemos perceber nesta primeira passagem que havia um arauto. Lá no versículo 4 fala que este arauto apregoava em alta voz, e ele declara qual é o desígnio do rei. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Imaginem o poder e a voz deste arauto, que falava com certeza a plenos pulmões, em uma época que não tinha microfone, nenhum tipo de recurso nesse sentido, e ele falava para as pessoas poderem ouvirem qual era o decreto do rei. E ele anuncia qual é a condição que o rei coloca para a cerimônia de inauguração. Ao ouvirem o som dos instrumentos de música, vocês devem se prostrar diante desta estátua. Nós percebemos aqui também, e em todo o texto, a ênfase que o escritor Daniel registra sobre estes instrumentos de música. Ele fala ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. E ele vai repetir isso durante todo o capítulo. Certamente, Daniel tinha uma grande intenção ao citar estes instrumentos. Quando ele coloca essa categoria de instrumentos, ele está demonstrando
que esta orquestra, e aqui nós temos uma orquestra para a cerimônia de inauguração, ela não é uma orquestra simples, formada por qualquer tipo de gente. Ela é formada por várias pessoas, das várias classes que o rei tinha subjugado, ou seja, das várias nações que o rei tinha sido subjugado. Porque estes instrumentos são característicos de nações específicas. Por exemplo, meus irmãos, a harpa e a cítara são instrumentos de cunho grego. Nós temos aqui a gaita de foles, ela é um instrumento de cunho persa, mas para nossa tristeza, mas também entendimento, nós temos a trombeta e o pífaro. Sabe qual é a origem desses instrumentos? É semita. Isto significa que os judeus estavam nesta orquestra, preparando-se para tocar para a cerimônia de inauguração de um ídolo. No momento que eles escutassem aquele som da orquestra, eles deveriam prostrar-se. E é muito triste constatar já neste primeiro cenário que parte do povo de Deus que tinha sido levado cativo estava não somente na cerimônia, mas sim contribuindo para ela. É por isso que Daniel vai citar durante todo o texto estes instrumentos. Ele está dizendo, todos os povos se uniram. O texto diz isso claramente, todos vieram. E tinha uma orquestra ali, e ela era composta por todos aqueles que eram cativos. Nós já vimos aqui nos sermões anteriores que era característico do Império Babilônico pegar os melhores de cada povo, treiná-los e colocá-los na liderança do império. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer aqui. E o povo de Deus, que sempre foi hábil em música, que sempre foi proeminente na arte musical, inclusive, a origem musical está no povo de Deus. Jubal foi o pai de toda a arte de música, de todos aqueles que tocam instrumentos de harpa, etc. e tal. Agora nós vemos eles aqui, meus irmãos, numa orquestra, preparando-se para tocar para um ídolo. É muito triste isto. O versículo 6 diz, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O versículo 7 conclui que a orquestra tocou e todos os povos presentes prostraram-se diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Este é o primeiro cenário. O rei tem uma cerimônia de abertura, manda fazer uma estátua de ouro, ordena que todos a adorem, ou seja, ele está requerendo adoração para si, e não somente para si, mas para os seus deuses ali representados naquela estátua. Mas nós entramos agora para o segundo cenário. A partir do versículo 8 até o 12, nós percebemos que algo acontece nessa cerimônia. Você já esteve numa reunião solene, num culto, como o de hoje, e percebeu que, em algum momento, o dirigente disse, podeis assentar, ou assentem-se, e algum irmãozinho um pouquinho mais desligado não escuta e acaba ficando de pé? Você já viu isso acontecer? Automaticamente, quando isso acontece, todos olham para ele, porque todos estão assentando-se, e ele, por desatenção, acaba ficando de pé. É mais ou menos o que aconteceu neste momento, guardando todas as devidas proporções. A orquestra tocou, eles tinham que prostrar-se, mas 3 jovens, 3 pessoas não prostraram-se. Automaticamente, todos os olhos foram para eles. Eles estavam na cerimônia. E eles, convictos de que não deveriam fazer aquele ato de adoração, porque eram do povo de Deus, e nós veremos isso agora, eles permanecem de pé. Rapidamente, no versículo 10, a expressão, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro da harpa, de novo, a citação da orquestra, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro.
e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. E o cita. Ou seja, os próprios caldeus indignados pelo fato de que aqueles jovens não se prostraram, e não somente isso, não eram qualquer pessoas, não eram simplesmente cativos, eram pessoas que o próprio Nabucodonosor tinha já promovido no império, ou seja, eles eram oficiais do rei, então se tratava de algo mais grave ainda. Eles não fizeram caso de ti, a teus deuses, ou seja, não somente adoração ao rei Nabucodonosor, mas aos deuses do rei Nabucodonosor, porque o prostrar-se diante dessa estátua estava atrelada a toda a idolatria para os deuses do rei Nabucodonosor. Não servem a teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Aqui encerra-se rapidamente a segunda cena. Eles observam que os jovens não prostraram-se, permaneceram de pé, e vão diante do rei rapidamente fazer a queixa, fazer a denúncia. Nós entramos agora na terceira cena, que vai dos versículos 13 até o versículo 23. O rei chama eles. O rei ordena que eles viessem imediatamente à sua presença. Então Nabucodonosor, irado, versículo 13, e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Vejamos que Nabucodonosor tem muita facilidade para ficar irado, não é, irmãos? Nós vimos isso quando ele teve o sonho, e ninguém interpretava o sonho como ele queria, conforme as condições que ele dava, e o texto também do capítulo 2 nos diz que ele estava irado. Este homem era um homem muito poderoso, era o monarca da terra, ou seja, o homem mais poderoso da terra. Imaginem ele furioso, exigindo explicações neste momento. Trouxeram os jovens na presença dele. Versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ou seja, ele faz a pergunta, porque ele não viu que eles ficaram de pé, mas ele recebe a denúncia de que os seus oficiais não obedeceram às suas ordens. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. De novo, a citação dos instrumentos da orquestra, ele está dizendo, vocês não estão vendo que todos os povos, inclusive os irmãos de vocês, estão se prostrando segundo a minha ordem? Ele está dando uma segunda chance para eles. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O que Nabucodonosor faz aqui? Ele tenta intimidar eles. Ao mesmo tempo que ele os intimida, ele lhes dá uma segunda oportunidade. E não somente isso, ele não intimida e apenas não dá uma segunda oportunidade, ele afronta o Deus de Israel. Porque ele diz no final do seu discurso, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, meus irmãos, aqui está o erro de Nabucodonosor. Aqui está o erro dos monarcas da história. Quando eles pensam de si mais do que deveriam. Aqui está o erro dos homens. Quando não lembram-se que são pó e que há um Deus no céu que domina e reina para sempre. No capítulo 36 de Isaías, no versículo 18, o rei Senaqueribe, rei da Síria, havia amedrontado o povo de Deus, com praticamente as mesmas palavras, dizendo, entreguem-se de uma vez. E ele diz no versículo 18, acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ele está dizendo, nenhum Deus pôde contra mim, o Deus de vocês vai poder? No versículo 37 de Isaías, o Senhor responde a essa afronta de Senaqueribe. Versículo 29 diz, por causa do teu furor contra mim, Deus está dizendo para Senaqueribe, e por
e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porém o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus está dizendo assim: eu vou te pescar que nem um peixe. Assim como um homem tem domínio sobre um animal, eu vou te manietar. Versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Sabe o que aconteceu? Depois de Deus ter dado essa palavra para o profeta Isaías, o versículo 36 diz que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Tudo porque afrontara o Deus de Israel, porque pensara de si além do que deveria. Agora, Nabucodonosor comete o mesmo erro. Qual Deus que poderá livrar das minhas mãos? Ele está dizendo: vocês não têm o que fazer, vocês são obrigados a adorar a imagem que eu mandei. Meus irmãos, agora prestemos atenção na postura destes nossos queridos irmãos que estavam lá, que, diga-se de passagem, tinham a mesma fé que nós, diga-se de passagem, tinham a mesma esperança que nós, diga-se de passagem, tinham o mesmo Deus que nós. Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Ou seja, quanto ao fato de quem é o Deus que pode livrar, nós não precisamos responder nada para ti. Versículo 17, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Imagina a ousadia desses 3 jovens diante do homem mais poderoso da terra. As descrições sobre a performance ou a persona de Nabucodonosor diz que ele era um homem terrível no aspecto. Dizem que era um homem muito grande. Dizem que tinha cabelos longos. Imaginem um homem deste tamanho, furioso, com raiva, exigindo adoração, com uma fornalha de fogo acesa, dizendo: se vocês não adorarem, é para lá que vocês vão. Mas aqueles jovens dizem: não, nós não vamos te responder sobre qual é o Deus que pode livrar. E se o nosso Deus não quiser livrar, ele é Deus. Ele pode, mas se ele não quiser, ele é Deus. O certo é, Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar. Pode tocar a tua orquestra de novo aí, com todos os instrumentos, com todas as pessoas, inclusive os nossos irmãos. Nós não nos dobraremos. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Parece que ele está subindo na escala da ira e na escala da fúria. E a sua fúria foi tão grande que ele dá uma ordem. Ele ordena que a fornalha seja acesa, ou seja, alimentada 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Ele deu uma chance para eles. Eu vou tocar a orquestra de novo. Vocês se curvem. Eles disseram: não precisa nem gastar tempo. Ele não manda tocar a orquestra de novo. Ele manda alimentar a fornalha. Então tá. E lança eles por meio dos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Versículo 21. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por que ele disse para eles serem lançados com roupas, com chapéus, com toda a sua indumentária, e ainda assim amarrados? Porque este rei era cruel, e ele queria que eles morressem lentamente, assim como uma tocha demora para apagar, porque está envolta em tecidos. Esta é o ensinamento do texto. O rei queria saciar-se com os gritos de horror, com a tristeza, com a dor daqueles jovens por tê-lo desobedecido. E ele ordena que os mais fortes se encarreguem de fazer isso, de levar eles. E o texto diz que era tão grande as chamas, que até estes homens morreram ao só aproximarem-se. A fornalha era grande, eles subiram e jogaram eles por cima. Quando estes homens chegaram com os 3 lá, eles morreram, não aguentaram. E lançaram os 3 jovens lá dentro, amarrados, com toda a sua roupa. Porque o rei pensou, agora eu vou ficar aqui do meu trono observando, eles gritarem, eles chorarem, eles morrerem lentamente dentro da fornalha. A pior das mortes. Mas agora nós entramos, meus irmãos, no quarto e último momento do texto. Na quarta cena. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, foram 3. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor passa a não entender nada. Aquele homem que estava furioso e sedento por vingança, agora parece que pula do trono, confuso, tentando entender o que está acontecendo, tentando compreender o que ele está vendo. E ele pergunta, e é tão confuso o que ele está vendo, para ele é tão inadmissível para a sua mente, que ele pergunta aos oficiais: vem cá, nós não lançamos 3 atados? O que eu estou vendo é outra coisa. Eu esperava ver gente sofrendo, gritando de dor, caída no chão, queimando aos pouquinhos, morrendo aos pouquinhos. Mas eu estou vendo 4 não estão atados, não estão gritando. E tem mais, eles estão caminhando. E ele descreve na sua linguagem religiosa, ou seja, aquilo que ele tinha para falar, aquilo que ele conseguiu expressar daquilo que ele viu. E o quarto é semelhante a um filho dos deuses, porque certamente ele está dizendo, o quarto é diferente. Se o fogo brilha, provavelmente esse estava brilhando muito mais do que o fogo, porque ele chega a descrevê-lo como um filho dos deuses, ou seja, era algo extraordinário que estava diante dos seus olhos. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Meus irmãos, aqui cumpre-se mais uma profecia da parte do Senhor. E ela está em Isaías 43, 2. A profecia diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A profecia não pode falhar, Jesus disse isso. E aqui cumpre-se literalmente na vida dos servos de Deus naquele momento. O rei, depois de irado, espantou-se. E agora ele vai até a boca daquela fornalha e diz: venham para fora. Vamos entender o que está acontecendo. Mais uma reunião dos oficiais, versículo 27, juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Olha o detalhe do texto agora, irmãos. Nem chamuscados foram, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eu imagino aquela
Nós podemos imaginar aquela reunião de oficiais olhando os três fora já daquele fogo, daquela fornalha. Imaginem eles olhando para eles, boquiabertos, olhando para o cabelo deles, para os mantos, para ver se o manto deles não tinha trocado de cor, cheirando eles, para ver se não tinha cheiro de fumaça. E o texto diz que nem cheiro de fogo passara sobre eles, ou seja, eles estavam intactos. Meus irmãos, esta lição é a seguinte: o Senhor cuida do seu povo. E resolveu Deus, neste momento da história, livrar o seu povo. O que aconteceu aqui? Deus desceu do céu. A segunda pessoa da Trindade, o Cristo, ainda não encarnado, 600 anos antes de nascer como homem, esteve presente com aqueles três jovens na fornalha. E segundo a descrição de Nabucodonosor, eles caminhavam. E é muito possível que eles conversassem. Nós não sabemos o conteúdo dessa conversa. Não está registrado. Mas é muito possível que aqueles jovens receberam palavras lindas da parte do nosso Senhor Jesus. Palavras de encorajamento. Assim como Cristo dirá para cada um de nós um dia, quando estivermos com Ele, fosse servo bom e fiel. Assim como Daniel escuta no capítulo 11, da parte do Senhor, és um homem muito amado. Palavras da parte de Deus que vêm de encontro, vêm ao encontro aos seus servos, e trazem alento ao seu coração. A segunda pessoa da Trindade estava ali, Jesus Cristo. Isso nós afirmamos com base no que próprio Calvino diz, que sempre que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, aparece, ali está a pessoa de Cristo. Que maravilha é isso, irmãos. O texto é encerrado com Nabucodonosor reconhecendo e bendizendo o nome do Senhor Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E ele faz um decreto, do jeito dele, ele diz: a partir de agora, quem não levar a sério esse Deus vai morrer. Sua casa se transformará em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E ainda prosperou os três meninos no império. Meus irmãos, eu trago agora, para finalizar, algumas aplicações que podemos ter para a nossa vida deste texto maravilhoso, deste santo ensino da parte do Senhor, porque o tema da mensagem é a essência da fidelidade a Deus. Por que eles foram até as últimas consequências? Primeiro ponto que eu destaco e aplico é o seguinte: muitos entre o povo de Deus irão se dobrar diante das imposições do mundo. Mesmo aqueles que fazem por vezes parte do povo de Deus, que estão entre o povo de Deus, que estão ao nosso lado, muitas vezes eles irão se prostrar diante das imposições do mundo, assim como aqueles hebreus estavam naquela orquestra. Essas imposições hoje podem ser de diferentes maneiras. Pode ser a moda, que é bonito hoje, o que todos estão fazendo, vamos fazer também. O conceito de verdade, a relativização da verdade, não há mais verdade absoluta. O que é bom para mim pode ser ruim para você, mas não interessa, é bom para mim. Não há certo e errado. O conceito de fidelidade e de moralidade. Irmãos, quando isso acontecer, permaneça de pé. Permaneça fiel a Deus. Mesmo que você olhe, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, para o lado e veja na orquestra os seus amigos, os seus irmãos. Mesmo que você veja pessoas
que estão na igreja fazendo aquilo que não deve, você deve permanecer de pé. Os homens maus, e aqui está a segunda aplicação, sempre irão extrapolar os seus limites governamentais. Quando eles fizerem isso, a sua resposta, como servo de Deus, deve ser um severo não. Pois mais importa agradar a Deus do que aos homens. Sempre que o Estado, sempre que alguém com autoridade vier exigir algo que é devido somente a Deus, a sua resposta deve ser não. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam firmados no primeiro e segundo mandamento da lei de Deus. É por isso que eles não se curvaram diante da estátua. Só há um único Deus. Não há outro além dele. Eles sabiam disso. Eles não poderiam curvar-se diante de estátua, eles não poderiam fazer imagens. É por isso que eles permaneceram. Terceiro, eu me dirijo agora aos pais que estão aqui. Vocês que têm os seus filhos, que estão criando os seus filhos. Pegue Deuteronômio 6 e cumpra ele na vida do seu filho, na sua família. Porque lá a Escritura diz que deve o pai e a mãe inculcar a lei de Deus na vida do filho, no filho, para que ele não se desvie. Estes jovens com certeza tiveram pais que sentaram com eles durante a sua criação e disseram: há só um Deus, não há outro Deus fora dele, não devemos adorar os ídolos, não deve-se fazer imagem de adoração. É por isso que eles têm essa postura tão firme. A lei de Deus está inculcada neles. Pais, leiam as Escrituras com os seus filhos. Todos os dias. A palavra de Deus é um meio de graça. Não julgue que o seu filho não tem entendimento. Leia a Bíblia para ele. Chame ele, traga ele, ore com ele todos os dias. Faça isso. Porque os pais de Sadraque, Mesaque e Abednego com certeza fizeram isso. E eles lá na frente glorificaram o nome do Senhor. A essência da fidelidade a Deus está em ter a sua palavra guardada no coração, inculcada na mente. Você não pode ser fiel a Deus se você não conhecer a palavra de Deus profundamente e se a palavra não fizer parte da sua própria essência. Cristo disse: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e tudo vos será feito. Ou seja, se vocês conhecerem a minha palavra, vocês não vão orar nem de forma errada. O que vocês pedir será segundo a minha vontade. A palavra tem que estar dentro do nosso coração para podermos dizer como o salmista: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E agora a última aplicação. Nunca tente fugir das fornalhas da vida. Em tempo algum. Você pode ser afrontado, você pode ser ameaçado. Olha, se você não fizer isso, vão rir de você. Se você não fizer isso, você vai ser taxado como quadrado. Olha, se você não disser que o seu patrão não está, você pode ser demitido. Sempre vai haver uma ameaça quando você quer posicionar-se pelo certo. Não tente fugir da fornalha. Fazer o certo é o nosso papel. As consequências são com Deus, já disse Spurgeon. Não tente nunca fugir das fornalhas da vida. Sabe por quê? Porque é lá que nos encontraremos com o próprio Cristo e andaremos com Ele. Eu encerro o sermão com as palavras do nosso amado Senhor, que desceu naquela fornalha de fogo no século VI antes de encarnar como homem, de nascer, e salvou o seu povo, o seu remanescente fiel, dizendo em Mateus 16, 25, ele diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que Deus em Cristo nos abençoe.